Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos para mais uma live, a primeira live do ano. Olá, boa noite Mari, Martins, Caroline, Roberta, Afonso. Boa noite, Silvia. Olá! Olá, boa noite. Entramos. Boa noite, gente. Tudo bem aí? Deixa eu ajeitar aqui certinho. Estreando um esquema aqui, um gadget que eu ganhei aqui do Breno, né? Do Breno, Oi. da Sandra, do Breno, que é justamente um suporte aqui com uma luzinha, saca só. Olha, olha. Inaugurando presente. Exatamente, estou ajeitando aqui para ficar certinho. Vamos lá, vamos lá. Acho que deu, Boa né? noite, Antônio, Mayumi. Sejam bem-vindos, Lincoln. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, isso aí. E aí, faz tempo, hein? Já faz tempo. Tava sentindo falta, e você? Faz tempo, hein? É, claro, pô. Pô, faz tempão, desde o ano passado. É. Também conhecido como mês passado, cara. Se vocês Aguinha. quiserem, se vocês quiserem seguir conosco, hoje o capítulo 21 do Evangelho. Se vocês quiserem pegar o Evangelho, capítulo 21. Muito bem. O item 4, missão dos profetas. Isso. É o capítulo 21. A gente tinha começado, né? Falsos cristos e falsos profetas. Ó. Na live última. A gente falou sobre aquela passagem, né? Conhece-se a árvore pelos frutos. Né? Ele traz lá 3 passagens do Novo Testamento, do Novo Testamento mesmo, né? Falando, né? Sobre esse tema. Né? A árvore má não pode dar bons frutos, nem a árvore boa dá maus frutos. Né? Ele fala sobre os profetas, né? Que alguns são lobos roubadores vestidos de ovelhas, e termina com aquela passagem, né? Que Cristo fala assim: eu sou o Cristo, enganarão muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, né? E enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E isso vai multiplicar a iniquidade e resfriar a caridade de muitos. Olha que coisa, né? E aí ele fala de uma passagem emblemática aqui, que é a seguinte: se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes prodígios, esses falsos, né? E maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. E aí, segue com a live de hoje, né? Uhum. Boa noite! Quem entrou aí? Deixa eu ver. Mãe. Quem mais? Quem mais? Duda. A Gláucia, seja bem-vinda. Nossa, aqui, ó. Oi, Vamos. Gui. Olha o Gui aí, ó. Boa Boa noite. noite. Show. Começa? Vamos. Então, vamos lá. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias
e predições se tornam sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta, sem fazer predições. Essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhes escarraram no rosto, lhes bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram precedência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, pausa aqui para a gente poder comentar rapidamente, né? Que ainda tem uma outra parte. Aqui são os itens 4 e o 5, né? Esse é o item 4. Fala da missão dos profetas, né? Que já é o Allan Kardec, né? Já não é passagem bíblica, não é nada. É ele com as conclusões, né, dos estudos dele, o resultado da pesquisa e do estudo. Aí ele separa, primeira coisa, separar, né? Profecia e predição. Primeira coisa. É curioso, né? A gente realmente fala como se fosse uma coisa só. Que ele faz uma divisão só para a gente poder entender aí uma passagem, né, que ele conta quando Cristo foi levado ao Caifás e, né, apanhou aí dos escribas e anciãos, né, que ali estavam. Ele fala: profeta é um enviado de Deus que tem por missão instruir os homens. Revelar coisas atinentes à vida espiritual. É isso, profeta. Profeta é um enviado de Deus. Profeta é um missionário, portanto, né? Segundo aí a doutrina espírita, né? Na época se dizia profeta. O termo usado era profeta. Aí, profeta vem revelar coisas espirituais, né? Vem trazer informações espirituais. Ok. Dentre elas, olha só, especificando, né? Uma das coisas, a predição. Ele fala a presciência do futuro. É uma premonição, né? Uma visão. Vários deles tinham esses atos, né? Aquelas ações simbólicas. Aquelas ações simbólicas, né? Constituíam aí num teatro, uma espécie de teatro. Eles atuavam ali e depois explicavam o que eles estavam fazendo, né? Aquelas coisas que pareciam loucura. Lembra? Uma vez a gente falou, né? Que Deus falou para o profeta, na linguagem lá do Velho Testamento, né? Deus falou para o profeta, esqueci o nome, sair pelado na rua, não sei o que, e andar a cidade toda. Uhum. E ele, como assim? É isso mesmo, é para andar pelado lá e tal. Depois Deus explica, né? O que eles chamam de Deus explica para o profeta. E o profeta depois explica para a galera, né? Vai traduzir o que é aquilo. Se ficar só nisso aí, vai ser internado facilmente, né? Marginalizado, né? Trancafiado em qualquer lugar, porque não tem condição, né? Uma coisa instável dessa. Aí, nesse caso em específico, o que queria dizer essa ação simbólica, né? Que se entrasse em guerra, Jerusalém, todo mundo ali ia ser humilhado e ia ser obrigado a andar nu mesmo, desfilar, né? Mas aí como punição por terem perdido a guerra, né? Nesse caso foi isso, essa ação simbólica, uma das, né, facetas aí, das revelações dos profetas, né? E aí, no caso, é uma predição, né? É uma predição. Ele previu o quê? Que se entrasse em guerra, né, uma futura guerra aí, é mais um aviso, né? Porque não aconteceu a guerra. É mais um aviso do que uma predição. O ficar nu, talvez também no sentido de ficar sem nada, né? De perder tudo, ficar nu. Na guerra se perde tudo, né? Perde-se pessoas, perde-se bens, né? Se uma cidade é invadida, enfim. Com certeza. É prêmio de guerra, né? O espólio da guerra ali.
cara consegue. Quer dizer, consegue, né? O cara toma posse. Toma de assalto. Então, tem essa questão da profecia em si e da predição, que é justamente revelar uma coisa futura, né? É revelar mesmo por meio de sonho, por meio de visões, etc, etc. Então, duas coisas distintas, né? Profeta, em essência, é só o enviado de Deus para revelar coisas espirituais. Portanto, né? Aqui tem a pergunta aqui, 622. Está lá no capítulo 1º do livro 3º do livro dos Espíritos, né? Das leis naturais. É o primeiro, né? A lei divina ou natural. Fala assim, cadê? Deus deu a certos homens a missão de lhe revelar sua lei? Ele fala sim, né? Resposta, sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. É por isso que a gente fala missionários, né? A doutrina espírita. O sentido é o mesmo, é só questão terminológica. São os espíritos superiores, né? Não é qualquer um, são aqueles encarregados, gente que dá conta do recado, né? Não é aleatório, vai por qualquer um para passar por isso, né? Porque a missão é dura. Então são espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Né? Dá aquele empurrãozinho. Portanto, revela algumas coisas e com isso permite um avanço, né? Coisas que estariam eventualmente obscuras são reveladas, né? Colocar luz sobre a obscuridade. Essa obscuridade é o conhecimento de variados assuntos. Especialmente, né, assuntos de cunho moral. E ele continua aqui, né? Os que pretenderam, 623, instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados? Porque tem, né? Possibilidade, existe possibilidade. Frequentemente não os extraviaram por meio de falsos princípios? Resposta: aqueles que, não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição, uma missão que não tinham, olha que coisa, certamente puderam transviá-la. Entretanto, como em definitivo, eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. Olha que coisa, né? Então eram aí homens distintos, já tinham um certo grau evolutivo, então mesmo em erros ali, né? Frequentemente se encontravam grandes verdades. É coisa de espírito que está em outro patamar mesmo, né? Até equivocando, ensina alguma coisa que preste, né? E o resto a gente deixa para comentar após a leitura, senão a gente vai acabar atropelando um pouquinho. Alguma coisa? Não. Vamos lá? Vou ler então. Então, o item 5, prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu. E ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por ele enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras.
Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmos o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que, aos olhos de certas pessoas, passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Perfeito. Aqui ele traz uma outra parte da passagem bíblica. É o que o próprio Cristo falou ali no final, né? A gente comentou, levantarão falsos cristos e tal, que vão fazer prodígios, né? É essa parte que ele vai abordar aqui, para enganar até os escolhidos. É uma coisa assim, chocante, né? Do jeito que ele fala. Ó, esses caras aí são muito bons, vão enganar até aqueles escolhidos mesmo, né? É tipo isso. Então, é um aviso, né? É um aviso aqui. Fica esperto, galera. Fica esperto aí. Que vai ter gente mais esperta ainda. Tem gente muito espertinha, com conhecimento de um monte de coisa, que vai enganar um monte de gente. E, eventualmente, até vocês, né? Tá falando com relação aos próprios discípulos, né? E aí ele fala assim, ó, prodígios e milagres, na acepção lá teológica, são fatos excepcionais. O que seriam fatos excepcionais? É possível conceber fatos excepcionais? Numa leitura apressada, ou numa leitura assim, desconsiderando tudo que existe sobre o Espiritismo, eu falaria, sim, claro que existe. Fatos excepcionais, milagres, existe. Milagres pra caramba, né? Olha o tanto de santo que tem. Eles são canonizados por quê? Porque fazem milagres, né? Operam prodígios. Coisas que ninguém conseguiria explicar. Conseguiria. Futuro do pretérito. Né? Porque, na verdade, a gente sabe que consegue explicar. Consegue sim. É só ter a base ali, adequada de substrato científico, né? De conhecimento mesmo. Então ele fala, olha, tá, fenômenos excepcionais que escapariam às leis da natureza. Aqui que está o detalhe. A natureza é o quê? Se não Deus. Deus, assim, a materialização, né, de uma das criações ali de Deus, né? Conexão direta. Não estou falando que natureza é Deus, mas é a criação de Deus e é uma coisa que está acima, né, muitas vezes, da nossa possibilidade. O que não é criado pelo homem é obra de Deus. É nesse sentido que eu estou falando. Uhum. Então, a natureza, nesse sentido, é próxima de Deus. Vamos colocar assim. Né? E aí, submetem às leis de Deus diretamente. Diretamente. A gente tem uma certa ali, capacidade de ação, mas Deus é que manda em tudo. Né? Se a gente mandasse em tudo, não teria, por exemplo, terremoto. Quem deseja terremoto? Furacão, tufão. Né? Se fosse tudo na mão do homem. Não é. Sabemos muito bem que não é. Essas leis que a gente está falando aí, naturais, imutáveis, né, que estão acima de nós, as leis divinas, é que comandam isso tudo. Estudo o quê? Nem eu sei falar. Nem eu sei assim. Eu sei pouco. Mas eu não sei falar. Vou colocar assim. Por quê? Ah, porque é o universo. Não, peraí, mas é multiverso, não é? Não sei?
Se for plurimultiverso, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Não sabemos, nosso conhecimento é muito limitado. Muito Com um limitado. conhecimento tão limitado assim, é até tranquilo da gente ser enganado e achar que alguma coisa está fora, né, de qualquer lei e tal. Não está fora de qualquer lei, está fora do nosso entendimento. É bem diferente Sim. uma coisa da outra. As leis estão aí, desde sempre. A gente só não descobriu que existe ainda. Essa ou aquela lei, este ou aquele princípio, né? Ciências começam assim. Você sabe que tem princípios próprios ali, didática própria, não sei o quê, é uma ciência. Né? Porque alguém descobriu princípios próprios lá, né? Uma organização própria, etc., especializou, virou ciência de alguma coisa. É assim, né? Uhum. Corrijam-me se eu estiver enganado. E aqui não é diferente, né? Por exemplo, lá, a lei da gravidade. Ah, tá, Newton foi lá e ele criou a lei da gravidade ou ele descobriu a lei da gravidade? Antes dele, as coisas todas flutuavam, né? Ninguém pisava no chão na época, né? Antes disso, antes da maçã cair na Não. cabeça dele, aquela né, folclórica passagem, né, da maçã caindo na cabeça. Né? E antes disso aí não existia a lei da gravidade. Né? Ele Pois criou é. a lei da gravidade, aí todo mundo, pum, de uma vez, né? Ah, a lei da gravidade, pum! Ele mesmo caiu, machucou, né? Quebrou a perna, teve que ficar muito tempo hospitalizado por causa disso. Não, né? Tem, tem nada a ver. Ele constatou, né? Mas já existia. Isso, ele Eu constatou costumo. algo, estava lá, só que ninguém tinha ainda se apercebido, né? Ou Sim. nomeado, ou sistematizado, ou estudado. É isso. Então, Eu costumo dizer, né? Eu sempre brinco, gente, o mundo já era redondo, né? Ele já girava em torno do Sol e de si mesmo muito antes da gente saber que isso funcionava assim, né? Muito antes da uhum, gente querer entender, querer prestar atenção que ele girava. A gente achava que a Terra era quadrada, que no horizonte a gente caía no nada, né? Os barcos sumiam. Pum. Então, assim, mas o mundo já era redondo. Então, a verdade ou o funcionamento do universo ele já existe muito antes da gente compreender, né? Então, muitas das coisas que a gente, ao longo da história da humanidade, a gente tratou como milagre, né? Como uma coisa sobrenatural, na verdade é só simplesmente, às vezes, até física, né? É até assim, química, enfim, é tudo que a gente ainda não tinha estudado, né? E mais uma vez, essa lição, né? Como eu disse, eu acho que eu cheguei a falar isso na live passada, não sei. Mas é estranho quando a gente fala, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas, dá um nó na nossa cabeça que a gente fala, poxa vida, né? Tem tantas áreas que o homem já atua de forma deturpada, de forma é, inconsequente, né, irresponsável, aí, aí ele ainda vem para o lado, né, religioso, para o lado que toca muito as pessoas, para também se beneficiar de algum modo, né, para aparecer, ou depende, cada um tem um mote, né, um motivo que leva a fazer certas coisas, mas a gente sabe que a base de tudo isso é o orgulho, o egoísmo e a vaidade, né? É o que move os homens velhos, né? O velho homem que já deveria ter é o de sempre. morrido e que a gente está aí lutando para que ele morra logo mesmo, porque a nova era, a nova terra não caberá mais. Esse tipo de comportamento, né? Não cabe mais. O tempo disso já acabou faz tempo, né? Esses dias até a gente estava assistindo um vídeo do cientista, né, Di? Que a gente estava. Foi um pequeno estudo, bem rápido, entre nós, que a gente teve a oportunidade de ver um vídeo de um cientista falando em 2019 que a lei da natureza é o amor. Ponto. E tudo que for egoísta é um sistema falido, é um sistema que já não é terminal, é para acabar, né? Não cabe mais na Terra, no planeta Terra, um comportamento egoísta, um comportamento
falido, um comportamento do qual a gente se vangloria e até presenteia, né, o tempo todo quem é o melhor, o mais forte, o isso, o aquilo. Não, a gente precisa ter cooperação entre todos nós, cada um com a sua característica, cada um com a sua personalidade, com a sua forma, né, com a sua bagagem, mas cooperando para que todos fiquem bem, né, para que todos evoluam juntos, construam juntos, enfim. E se a gente continuar nesse processo, a gente vai ser eliminado, né? Eliminado mesmo, porque não cabe mais. O tempo disso acabou. Nós precisamos entender, aceitar que dói mais. Como é que é? Aceita que dói menos? É, O mais rápido exatamente. possível, né? Que todas as ações que forem em função de egoísmo, de vaidade, de orgulho, a gente não vai mais sobreviver nessa terra, né? Não reencarnaremos aqui se a gente continuar nessa toada. Apenas somar, Gui, isso mesmo, apenas somar. Aquela música Serei Luz, né, do Nat Roots. Se não der pra. Eu lembrei daquela parte lá, foi somar, aí eu lembrei. O verbo me conectou à música lá. Ele fala assim: se não der para somar, vou multiplicar, dividir, diminuir jamais. É fenomenal, né? Aquela letra daquela música é top. Então é nessa linha aí. O sistema, ele fala que o sistema é solidário, né? Só funciona se for solidário, se for de Sim. cooperação. O isolamento, o egoísmo, o que é não solidário é sempre terrível, né? Não ajuda em nada, aliás, atrapalha. Então, nesse sentido aí, que é a exclusão, né? Que a ação está falando, exclusão do planetinha, né? O planeta é maravilhoso, esse planeta aqui é top. Só que, né? Ele é de provas e expiações. E provas e expiações quer dizer o mundo. E o mundo somos nós também. Nós fazemos. Então, eu prefiro ficar num de provas e expiações caminhando para a regeneração do que voltar para um primitivo. Não sei quanto a todos, mas eu prefiro. Então tá, voltando aqui, ele fala o seguinte, que esses fenômenos, né, escapariam às leis da natureza, né, esses prodígios e tal, mas essas leis são feitas por Deus. E ele fala assim, ó, estas leis, isso aqui é interessante, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por ele, quando lhe aprouver. Isso aqui é interessante. Por que é interessante? Porque a pergunta 615 do Livro dos Espíritos fala assim, ó, mesmo capítulo que eu tinha lido antes, capítulo 1º, livro 3º, as leis morais, 615. A lei de Deus é eterna? Fala assim, resposta. Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. E aí? Como é que é esse negócio? Pô, ele acabou de falar aqui, pô, ué, Deus fez, então ele pode derrogar quando ele quiser, quando lhe aprouver, né? Quando ele quiser, ele achar conveniente, oportuno. Começou a chover aqui. A ponte aérea agora é Brasília, né? Divinópolis, Uberaba e tá crescendo a ponte aérea. E mais algumas outras cidades, São Paulo, né? Se não me engano. Uhum. Ribeirão. Ribeirão, exatamente, Ribeirão. Então tá, ou ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus, ou ele pode revogar quando lhe aprouver, né? Com a aparente, que no direito a gente chama de antinomia, né? Um conflito de normas aí, ou de premissas, aqui no caso. Trata-se, vamos lá, tentar dar uma interpretação aqui para esse texto, de uma hipótese. Allan Kardec trouxe uma hipótese. Deus criou ele, pode derrogar se ele quiser, mas não vai. Ele pode, mas não vai. Por quê? Porque é perfeito. Como traz aqui a resposta. Ela é eterna e imutável. Não vai mudar. Por quê? Porque é perfeita. Tem alguma coisa mais que perfeito? Só o pretérito, né? Na nossa língua portuguesa. Né? Mais que perfeito. Fizera, né? Crera, ele tirara. Não faria sentido Deus fazer algo para depois desfazer, né? Não faria sentido. Acaba esvaziando aí a perfeição. Que aí não seria perfeito. Teria algum erro para refazer, né?
Tudo que a gente tem que refazer, voltar atrás, tudo que a gente tem que modificar é porque não ficou perfeito. Não ficou legal, tem que Se eu rever. for fazer uma escultura, eu acho que eu vou levar, assim, algum tempo e não vai prestar, não. Não vai prestar, não. Agora, olha que interessante. É a pergunta 618. Tem que colocar mais fogo ainda. Olha que legal. Yay! As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Resposta. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Alguém se sentiu injustiçado aí agora? Pô, mas eu tenho que ficar aqui, minha lei é diferente do outro? Se sim, comente aqui abaixo. Se não, comente também. Comente aí Respire abaixo. fundo. Mas calma, calma. Isso aqui é só um parêntese. Essa pergunta é só um parêntese, né? Que a gente está falando de profeta e tal. Mas é que a gente começou a falar da lei divina, né? E, Sim. então, cabe aqui. Não é totalmente assim destoante, não. É só um parêntese mesmo. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo. Evidentemente. Quer ver uma das leis assim, mais notáveis? Que, por exemplo, não são tão aplicadas em mundos regeneradores, em mundos felizes, né? Em planetas aí, mundos, né, mais evoluídos. Destruição. Destruição. Essa é uma das leis que não são tão aplicadas nesses mundos, especialmente os felizes, não são aplicados. Por quê? Porque é desnecessário. Desnecessário aplicar. Então, vai destruir o quê? Já tá no topo lá da evolução espiritual, né? Não precisa de destruir, o pessoal já entendeu a mensagem. Já entendeu que tem que Então, cuidar da natureza, que tem que cuidar dos animais, que tem que respeitar, né, um monte de coisa, todos os ciclos, que tem que ter, né? Já entendeu, já é flexível, são pessoas flexíveis, que amam, né? Que sabem o sentido do amor. Exatamente. Quem precisa de prova dura é espírito endurecido. Sim. Né? Quem precisa dessa coisa, né, carnal, sentir na pele mesmo, doer mesmo, uma parada no corpo, inclusive, é espírito endurecido. Somos nós aqui, no planeta de provas e expiações. A gente veio. A predominância do mal, que fala do Evangelho, né? Predomina o mal. O espírito não tem maniqueísmo, né? O mal é mal, o bom é bom. Tá, cada um tem uma carga aí, positiva e negativa, tipo um imã, né? Mas predomina o mal, provas e expiações é assim mesmo. Regenerador já é um pouco melhor, né? Não predomina, dá uma equilibrada na balança. Lá no capítulo 3º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo explica sobre essas categorias de mundos habitados, né? Esse é o título. Mas tá, voltando aqui, a gente não fugir demais. Aqui, ó, o Gui comentou aqui, a questão maior é de merecimento de estarmos nesse mundo, ou seja, agradecemos por não estarmos em um pior. É verdade, Gui. Tem que agradecer e continuar fazendo por merecer estar aqui, permanecer aqui, né? Porque Acompanhando a evolução. porque quem para no tempo, seja por qualquer motivo. Você quer ver um motivo que faz as pessoas pararem? Doenças como depressão faz a pessoa parar, né? Ela paralisa vários processos de evolução, de entendimento, porque ela está num processo interno muito difícil, né? Ela está ali fazendo talvez um balanço, né, de uma existência milenar. Ela traz uma bagagem de dor e de sofrimento muito grande, mas é algo que faz paralisar por um certo lado, né? Por um certo lado. Então, assim, e nós sabemos que atualmente vivemos num planeta que a maioria das pessoas, né, a doença do milênio é a depressão. Por ter que parar para se ver, né? E a gente, quando a gente para se olhar, dói muito. A gente percebe muitas coisas, né? Que a gente não gostaria de perceber, que a gente às vezes faz que tá tudo bem, que eu não vi, e na realidade a gente precisa olhar.
E aí, quando a gente olha, dói. Então, assim, todo e qualquer processo que faz a gente paralisar por muito tempo, a gente, o progresso, ele arrasta, né? Ele tem um ritmo próprio, é o ritmo, né, da lei universal. Ele tem um ritmo e a gente fica travando com certas coisas, ou por distração, né, por não querer entender. Não, para que a espiritualidade? Eu tô aqui, vou viver o que eu quiser, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Tem pandemia, não tô nem vendo, vou fazer festa, né? Então, assim, cada um tem um jeito de paralisar, às vezes, não é paralisar, que eu quero dizer, assim, de resistir a ir para frente, a deixar a vida fluir, a deixar realmente essa evolução acontecer, esse despertar de consciência, né? Não se permite, fica resistindo. São várias as formas, mas a gente precisa pensar se a gente está paralisando alguma coisa na nossa vida, se a gente está resistindo também, né? Porque algumas coisas doem mais que as outras, né? Tem hora que a gente passa por uns pedaços doído e a gente fala, nossa, mas por quê? E será por quê que está doendo tanto? Né? Deveria doer tanto assim? Deveria ter toda essa importância? Ou eu posso olhar, entender e procurar já soluções e ir saindo dessas situações, né? Porque à medida que a gente resiste, aí dói muito. Aí dói porque aí é um espeto que ele vai só entrando, é como se fosse, né, realmente uma facada, alguma coisa assim que entra e não para de entrar, porque a gente está parado ali querendo segurar. O que a gente está querendo segurar com as mãos, né? Então, vamos continuar merecendo esse planeta, vamos fazer tudo para merecer a próxima etapa desse planeta, né, que é de regeneração. Vamos fazer a nossa parte com a gente, em primeiro lugar, para que a gente consiga também ajudar todos que estão ao nosso redor nesse processo, né? Gostei da positividade. Né? De fato, provas e expiações não é nenhum arco-íris, né? Mas a gente está aqui porque a gente merece, por outro lado, porque já evoluiu um pouco. Então, por isso que eu gostei da frase. É uma boa cótica. Vamos lá. Ele fala assim, tá, depois desse negócio, né, de poder revogar quando aprouver, ele fala, o bom senso diz que ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu. Né? É o Criador, a gente está falando do Criador Supremo, com caracteres, né? Perfeição, além de tudo. Menos ainda o direito de desfazer o que ele fez. Porque senão seria igual. Então, ele não seria o único, né? E o único perfeito, né? O único ali, o topo, né? Jesus não podia consagrar esse princípio. Que princípio? De que existe alguém igual, que pode desfazer a lei de Deus, né? A hora que quiser. Você não vai desfazer. Você pode descumprir. Ué, quando alguém furta o objeto de alguém, ele está desfazendo o Código Penal? O artigo 155 do Código Penal deixou de existir? Não, pô. Tá lá existindo. Só que o cara, o sujeito, né, o indivíduo, optou por desrespeitar. Optou por ir lá e subtrair alguma coisa que não é dele, né? Coisa de alguém. Coisa alheia móvel, inclusive. Ele não deixou de existir a lei. Ele só não cumpriu. É mais ou menos nesse sentido. Ainda que saiba, né? Aqui já partindo do pressuposto que sabe a lei. Você sabe, você só não cumpriu, pronto, acabou. Ele fala, se acreditarmos, portanto, segundo o sentido, né, que o espírito do mal, ele põe espírito do mal, até destaquei isso daqui, espírito do mal, e tudo em maiúsculo, né? Espírito do mal, até o mal está em maiúsculo no evangelho aqui. Tem o poder de fazer prodígios, etc, né? E aí eu coloquei a pergunta 630 aqui para a gente poder trocar uma ideia. É sobre o bem e o mal, no caso. É no mesmo capítulo ainda. 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Afasta. Assim, fazer o bem é conformar com a lei de Deus e fazer o mal é infringir a lei. Tá? Infringir essa lei. Então, o espírito do mal é o espírito que tem por objetivo o quê? Afastar, né? Afastar-se da lei de Deus, tentar afastar alguém da lei de Deus. Basicamente isso. Esse mal aqui
também tem poder de fazer prodígios, né? Isso que está falando aqui. Concluindo que os prodígios e milagres não são um privilégio exclusivo dos enviados de Deus, mas que isso nada prova, né? Não torna os profetas, só porque operam alguns aí, fatos tidos como extraordinários ou prodígios. Desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Ele coloca assim nessas palavras, né? Nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Portanto, independentemente se o espírito ali é tido como santo ou como demônio, né? Vamos colocar dessa forma também, porque está escrito assim, pode fazer milagres. Pode fazer algumas coisas que a gente não alcança, que a gente não entende. E aí, Pode. pô, a gente sabe que tem aquelas trocas, especialmente aí com espíritos, né? Espíritos, alguns admitem. Aí, estamos falando de espírito que ainda trabalha por ele mesmo, né? E não pela coletividade, não quer o bem, etc, etc. Quer poder, quer status, mesma coisa que um monte de gente aqui quer. Sim. E ele faz suas trocas ali, suas barganhas, assim como um monte de gente que faz também. E então, E às vezes ali. até usam nomes de pessoas respeitáveis, né? Para aparecer mais. Ah, eu sou o E vão fulano. fazer ali isso, e vai cumprir algumas promessas, fazer algumas coisas impressionáveis. Sim, A vai. troco de algo. Esse é o problema, né? Muitas vezes é aquele cheque em branco. Né? Você assina o cheque em branco. Eu quero isso. Você não sabe o que é, que o espírito quer. A troco daquilo, né? Em contraprestação. Você só fala, eu quero isso. Tudo bem, darei. Eu vou te dar. Você me deve uma. Tipo isso. Igual aquela série americana, né? Você me deve uma. O poder da palavra lá é interessante. Você me deve uma, o cara vai e cumpre. Se fosse no Brasil, dá risada. Não devo nada, nem sei quem é você. Quem é você, cara? Mas enfim, é um pacto aí, né? Sim. Uma dívida que é criada e são feitos aí os milagres, né? São feitos os milagres aí, os prodígios, são feitas algumas ações que a gente não entende como é que foi feito, como é que deu certo, né? A princípio ali, mas é como aquela velha história, né? Vender a alma pro diabo, né? Tipo isso. Sim, alguma coisa vai ser cobrada em troca. Com certeza. E é eterno, né? Porque é eterno, porque estando encarnado ou não, você está devedor daquele espírito ou daqueles, né? Porque justamente não são pessoas que andam sozinhas, né? Geralmente, assim como nós também, tem uma rede de amigos, uma rede de pessoas simpáticas a essa pessoa, Isso é né? o problema. E aí, e com né? Você está devendo pro meu parceiro ali. Você está devendo pro meu parceiro, vim te cobrar. Aí o próprio parceiro vem também e cobra. Aí o outro também cobra porque ele se sente no direito de cobrar, né? E são vários tipos de cobrança ou de escravidões, né? Que eu chamo de escravidão mesmo. Mental, emocional, seja ela de qual nível for, nós às vezes nos tornamos escravos dessas situações, né? Ou escravizamos isso a gente está falando é uma face. Pessoas. Né? Não se restringe a isso, milagres dos demônios. É só exemplo. Só exemplo. Sim. E nesse caso envolve aí trocas, né? Envolve uma dependência, uma escravização, igual você está falando. Né? Não se resume a isso, né? Esses milagres. Não, ele de fala, jeito nenhum. Na sequência ele fala, ó, é necessário então, né? Racionalizar essas palavras, né? Especialidade do Allan Kardec, né? O cara do bom senso, racional pra caramba. Ele fala lá, aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Isso a gente comentou já, né? O cara não sabe a origem, a gente desconhece a lei, então, milagre. Aí, por outro lado, conhecida a causa, reconhece que o fenômeno, por mais extraordinário que parecia, no caso, né? Não é mais do que a aplicação de uma lei qualquer, da natureza que não havia sido ainda revelada ou descoberta. Então, a conclusão está aqui também, né? Allan Kardec. Agora, essa frase é interessante. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia das leis científicas. Sim. É como se houvesse uma enorme sombra e se colocasse um pouco de luz, assim, ó. Pum, olha, tem coisa ali. Aí você vai aumentando a luz, assim, a sombra vai diminuindo, né? É aquilo que a gente comentou. Tá obscuro, tá escuro mesmo.
A gente não consegue ver. Mas aí joga luz. A coisa vai clareando. Essa é a famosa revelação. É levantar o véu de alguma coisa que não se conhecia. E aí coloca aqui que desde sempre tem homens que exploram outros homens, né? Proveito próprio, né? De ambição e tal. Dominação, pura e simples dominação também. Que eram homens aí de conhecimentos diversos, né? De magnetismo, de conhecimento, de capacidade de envolver as pessoas. E isso é uma habilidade também. Não deixa de ser um conhecimento. É a habilidade, pô, a habilidade da fala, a habilidade da lógica. Né? Ainda que seja uma lógica sofista. Não interessa. Né? Parte da premissa verdadeira, tal, chega numa conclusão absurda, mas o argumento é tão razoável que parece verdade. Né? É. Na Ele verdade, não é uma convence, né? grande de uma mentira, uma bela de uma mentira descarada. Ele é uma Que pessoa convicta. às vezes é difícil enganar. Então é mais fácil enganar alguém do que convencer que ela está sendo enganada, né? É muito complicado isso. E a pessoa que tem essa habilidade vai levando, vai juntando um monte de gente. A gente vê exemplos disso aí. Né? Um monte de gente confia em alguém. Sim. Quer ver um exemplo de coisa assim que é um fenômeno maravilhoso, assim, né? E para nós é algo simples, né? Uma incorporação dentro do espiritismo é algo simples que a gente estuda, a gente sabe como ela acontece, o que está por trás, tudo isso, tal. Mas dentro da igreja evangélica, uma incorporação é um fenômeno, é às vezes um milagre, dependendo do que é feito, do que é falado, né? Por quê? Porque o conhecimento, né? O estudo sobre isso lá é mais restrito. Para nós, como é algo que a gente estuda sempre, né? E a gente lida com isso também todos os dias, para nós, ok, é um fenômeno ok, né? Comparando nos dias de hoje, assim, que seria um fenômeno magnífico de um fenômeno normal. É. E estamos falando de um tempo aqui, 2021, né? Só que são grupos com entendimentos diferentes sobre o mesmo fato. Sim, sim. E cadê? Tá, eles fazem isso para conseguir um prestígio, né? De um poder supostamente sobre-humano e tal. Ou para tentar se mostrar como o salvador, o sujeito, né? A referência que tem que ser seguida, para dominar. Então ele fala, são esses aí, falsos cristos e falsos profetas. Difusão do conhecimento, por isso que a ignorância é complicada, né? A difusão dos conhecimentos vem desacreditados. Por que que o povo é tão facilmente dominado quando não tem uma boa educação, né? Por quê? Eu não entende o que está acontecendo. Não entende. Ah, quer dizer que se eu for super intelectual, eu vou ser capaz de entender tudo. Não, também você vai se enganar também, pode ficar tranquilo. Mas é muito mais fácil enganar quem é ignorante. Ponto. Quem é ignorante, isso é fato. quem é simples. O fato de operarem aquilo que aos olhos de algumas pessoas parece prodígio não é nenhum sinal de missão divina. Aqui ele está separando os homens dos meninos. O joio do trigo. Não é porque faz prodígio que é enviado de Deus. É isso que ele fala. Aí ele vai fazer uma subdivisão aqui de novo. Podem resultar de conhecimentos, qualquer um adquire. Conhecimentos, pode adquirir. O cara estudou. Sabe um pouco de física, sabe um pouco de algumas outras coisas. Química, né? Impressiona muito. As reações químicas impressionam demais. Agora, até nem tanto. Ainda impressiona. Eu, por exemplo, que não sou da área, eu fico impressionado com um monte de coisa. Como é que faz isso? O que é isso? Misturou um negocinho com outro negocinho, explode. Nossa, explodiu. Muda de cor, né? Muda de cor, tal, não sei o quê. Né? Então é simples aplicação. Química. Física, por exemplo, magnetismo, ótica, a prisma, né? Aquela coisa dos espelhos e tal. É muito interessante. Projeção, né? Projeção em 3D, a coisa mais louca que tem. É massa demais. Então, isso aí é impressionável mesmo, né? Mas é um conhecimento que a gente pode adquirir. A gente pode adquirir. Aí ele fala, pode ser isso, ou pode ser aí faculdades orgânicas especiais, que tanto mais indigno quanto mais digno podem possuir. O que é isso? Faculdades orgânicas especiais. O que seria isso? Em uma palavra. Quem chuta? Vai. Pessoal que tá aí. Chuta aí. O que é? Provem que estão acordados assistindo a live. O que são essas faculdades orgânicas especiais em uma única palavra? O que são? Tempo. Vamos aguardar.
Alô? Pessoas? Demora um pouquinho para chegar. Daqui a pouco eu acho que alguém vai falar alguma coisa. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Cadê? Mari? A Gláucia? Cláudio? Chuta aí. Nayara? Top de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, Eles estão 6, rindo na nossa 5, cara, mas ainda não falaram em uma palavra. 4, 3, 2, 1. Não falou. Chuta, gente. Assim, uma palavrinha. Tão bonitinha. Continuam rindo. É rindo de nervoso? Comer? Não. Comer é uma faculdade tranquila. Todo mundo consegue. Vou dar uma de Glória Pires no Oscar. Não sou capaz de opinar. Perfeito! É um negócio que chama mediunidade. É, simples. Mediunidade. Mediunidade. Uma palavrinha. Faculdade orgânica. Muita Cartão gente... vermelho para vocês. Tá tudo de recuperação. Vai estudar tudo que estudou ano passado outra vez. São faculdades orgânicas. A mediunidade é uma faculdade orgânica. É porque muita gente acha que não, tem nada a ver com o corpo. Tem a ver. O organismo tem que estar preparado. E aí ele, em vez de escrever mediunidade, né, pode adquirir conhecimento ou mediunidade. Ele escreveu ou de faculdades orgânicas especiais. O interessante é, tanto o mais indigno quanto o mais digno podem possuir. E ele fala isso no livro dos médiuns. Está lá escrito. Independe da moral. Negativo. Depende. Não depende da moral. Mediunidade, qualquer um pode ter. O pior dos bandidos e o mais virtuoso dos homens. Sim. Tanto um quanto o outro podem ter mediunidade. Todos Uma coisa temos. não tem nada a ver com a outra. É instrumento de trabalho. E aí todos temos inspiração, intuição, aqueles que nos querem bem em volta, aqueles que são nossos amigos, parceiros, ou de maracutaia, ou de coisa boa, mas todo mundo tem, né? E aí eles vão ficar, ó, faz assim, ó, vai para aquele lado ali, é melhor, né? Então, o sexto sentido, o sexto sentido se chama mediunidade, né? E é físico, está em nosso DNA. Né? Quando a gente lê o livro Os Abduzidos, do Robson Pinheiro, lá é muito bacana essa leitura, porque ele conta um pouco, né, o que foi possível contar da preparação da Terra para receber Jesus, né, em termos físicos. E aí ele vai falar de genética. E nessa questão de genética, porque foi preparada a família para receber Jesus durante mais de 1000 anos, a genética dessa família foi modificada para que ele conseguisse passar, né, os poucos anos que passou naquele corpo físico, porque a vibração é muito alta e o nosso corpo muito denso, muito simples. Então, para que ele conseguisse, para que o corpo suportasse sem morrer antes de nascer, praticamente assim, foi modificada a genética da família durante mais de 1000 anos, até que ele conseguiu realmente encarnar. Então, essa leitura traz a genética do povo da Terra, né? Como foi estruturada, que conta um pouquinho sobre isso. E lá ele conta, né, que uma das misturas genéticas que foi feita para a nossa evolução, para que a gente tivesse geneticamente a mediunidade. Então, todos nós, né, todas as raças, todos os povos dentro da Terra têm geneticamente isso. A mediunidade é um dos pontos. Sim. Se é certo que todos nós aqui, em maior ou menor medida, né, conseguimos acesso a contato com o plano espiritual, ou com a dimensão espiritual, como eu gosto de chamar, né? Porque o plano pode ser idêntico que esse plano X aqui que a gente está pisando. Né? Aqui nesse caso, obviamente, ele está falando da mediunidade ostensiva, já que está falando de prodígios, né? Não é de uma mera intuição, né? Uma mera inspiração, mas sim essas faculdades orgânicas especiais
aptas a fazer esse tipo de coisa. De materializar um Ver alguma coisa, objeto. materializar, exatamente. Fazer levantar alguma coisa, né? Magnetismo, e etc, etc. Então, ele conclui que o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Ponto. Que matou? Matou a pau. Né? Exclusivamente de ordem moral. Exclusivamente. Pergunta 624, para concluir aqui, Livro dos Espíritos também, mesmo capítulo ainda, né? Fala qual é o caráter do verdadeiro profeta. Ele fala lá, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se conhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, palavras e ações. Né? Palavras e ações. Não só palavras. Porque não fala palavras ou ações. Ele fala palavras e ações. É uma coisa e outra. E os enviados mesmo, né, os missionários, fazem os dois. Né? Eles trazem a mensagem e dão o testemunho. Falar bonito é uma questão de treino, né? Todos nós podemos falar. Habilidade Todos nós podemos falar. Mas as ações, aí sim, depende da moral, depende da disponibilidade interna, depende do quão aberto ao amor você está para conseguir, de fato, né? Ter ações em prol dos outros, em prol da humanidade, enfim, o quanto você realmente está ali, de coração, né? Eu estava fazendo um estudo, eu, a Nayana, o Gabriel, eles acho que não sei se estão aqui agora online, mas a gente estava fazendo um estudo no sábado à tarde, e uma das coisas muito interessantes que foram faladas, né, é que cada um, mesmo dentro da casa espírita, dentro da religião, assim, está num patamar, né? Tem o que é o discípulo, tem o que é só seguidor, tem aquele trabalhador que é só seguidor, que ele vai, dentro daquele horário, ele faz o trabalho dele e vai embora. Tem o discípulo, que ele vai e ele faz tudo que ele tem que fazer lá dentro daquele horário que ele está na casa, ajudando, auxiliando, mas todo o tempo também que ele faz tudo que ele está de fora, né? Quando o outro período do dia, da vida, enfim, ele continua fazendo, né? Em todo lugar ele continua fazendo. Então, vamos ter, né, mais discípulos, vamos seguir mais fazendo a todo instante tudo que a gente puder fazer. E ações, não só as falas, não só as palavras bonitas. O Emmanuel tem uma frase que é assim, ó, o amor começa onde o dever termina. Você faz só até o limite do dever, exatamente o que você tinha que fazer, é o dever, beleza. Acabou. E o amor é aquele que ultrapassa isso aí. Creio que o contexto não seja exatamente de trabalho numa casa espírita, porque ali é amor sempre, porque tudo bom não dá. Mas é dever, mas é junto com amor, né? Sim. Mas essa frase cabe também. E eu lembrei, foi de uma, eu acho que até como falei sobre isso na live passada, hein? Que os profetas aqui, né? Essa base de enganação que os falsos profetas operam, é aquela coisa, você pode enganar poucas pessoas durante muito tempo, ou muitas pessoas durante pouco tempo, ou algum tempo. Mas enganar muitas pessoas durante muito tempo, é difícil. Não dá. É difícil. Não dá. Não dá. E só. É certo. Que bom estar de volta, estava com saudade mesmo. Esses estudos, esses momentos que nós ficamos aqui, né, estudando junto, aprendendo junto, são muito importantes e me fazem muito bem. Obrigada pela presença de todos vocês. E quinta-feira tem mais live. Agora nosso encontro marcado, né? Toda terça e quinta, novamente, às 22 horas. Estaremos aqui. Com rostinhos novos, com novidades por aí. E vamos que vamos. 2021 está só começando. Só começando. Muito trabalho pela frente, muita luz a todos. É isso aí. Então, muito obrigado pela companhia, né, pessoal? Tenham todos uma boa noite aí de descanso, né? Fiquem todos com Deus e até a próxima.
Até a próxima oportunidade. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Di. Tchau, tchau. Com Deus.